Como é que pode uma condição assintomática de saúde quase me impedir de realizar o meu sonho de ser piloto? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Eu queria fazer algo um pouquinho mais arrumado, montar um cenário, fazer um vídeo mais bonitinho, só que os últimos dias têm sido bem corridos e eu queria muito gravar esse vídeo para poder explicar e contar desde o começo, vai que pode ajudar alguém. Até porque eu não imaginava que eu pudesse passar por uma situação dessa, acabou acontecendo. Certamente outra pessoa, embora seja exceção, vai passar por isso um dia. Às vezes não com a mesma condição de saúde, mas vai passar por uma situação parecida. Eu vou aproveitar que eu tenho algumas coisas aqui para fazer, tenho que lavar essa louça, tenho que tomar meu café da manhã que eu ainda não tomei. Eu vou aproveitar para fazer essas coisas enquanto eu explico essa situação. E eu acabo unindo o útil ao agradável. Bora lá. O que acontece então? Em maio de 2019, eu vim aqui para Curitiba. Foi quando eu cheguei aqui em Curitiba para poder fazer o curso de pilotagem e eu precisei fazer o meu primeiro certificado médico aeronáutico. Para quem não é da área, para quem não conhece ou então ainda não teve contato, o certificado médico aeronáutico ele nada mais é do que uma perícia de saúde, é uma bateria de exames que a gente faz para poder verificar se está tudo certo, verificar se a gente está apto de saúde para poder começar as horas de voo e fazer a parte prática. E sem esse certificado médico aeronáutico, a gente não pode começar a fazer as horas de voo. Então assim que eu cheguei aqui em Curitiba, eu fui até o Aeroclube verificar a documentação para eu fazer minha inscrição e começar o curso teórico. E aí eu logo em seguida aproveitei para poder fazer o meu CMA e adiantar essa parte da perícia de saúde. E aí beleza, fui lá fazer meu CMA, fazer os meus exames, e aí fiz o primeiro exame, o segundo, o terceiro. Quando foi na metade do dia e eu precisei ir pro ergométrico, que é aquela esteira inclinada, que é o teste de esforço, que você corre, de forma que você chegue no seu pico do esforço. E aí foi no ergométrico, quando a cardiologista estava verificando a minha frequência cardíaca, que ela viu que tinha alguma coisa irregular, tinha alguma coisa diferente. E ela virou para mim e disse: "Você sabia que você tem um sopro no coração?" Nessa hora eu fiquei desesperado. Eu não sabia exatamente o que era um sopro, mas eu sabia que qualquer coisinha no coração é algo potencialmente grave, né? Então eu fiquei preocupado, claro. Depois disso, eu saí de lá. Nesse momento, ela já fez uma prescrição lá, um encaminhamento para que eu fizesse vários outros exames. Exames como o Holter 24 horas. Eu fiz também um ecocardiograma e todos esses exames, claro, indicavam que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa que estava irregular. Mas eu nunca senti nada. Era assintomática. Isso realmente nunca me impediu de praticar exercício físico, nunca me impediu de fazer nada. E o pessoal da clínica onde eu estava fazendo meu CMA me encaminhou para um outro médico cardiologista. E esse médico verificou meus exames, né? Eu acabei tomando medicamento na época, aí eu fiz o Holter 24 horas com medicamento e sem medicamento. E eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas se eu não me engano não teve nenhuma variação na minha frequência cardíaca. E esse médico, ele acabou me dando um diagnóstico, né? Pra bater o martelo e dizer, ó, é isso que você tem. E aí foi quando ele me falou que eu tinha extrasístole ventricular. Esse é o nome. Extrasístole ventricular são arritmias assintomáticas. Então meu coração bate de forma irregular por conta disso. E a extrasístole, como o próprio nome já diz, é extra. Então é uma batida a mais que o coração dá. Não deveria. É um impulso elétrico que é mandado por células no coração, em uma região específica, que não deveria, não tem necessidade, mas aquele impulso está lá causando essa arritmia, só que essa arritmia ela é assintomática. E aí beleza, desde que eu fiz o meu certificado médico aeronáutico, desde o primeiro dia, né, assim que eu cheguei aqui em Curitiba e fiz o CMA, todo esse processo dos exames, de ser encaminhado para o médico, levou mais ou menos um mês. Então foi um mês de agonia, querendo entender direito aquela situação. Tudo era muito novo, eu não sabia que eu tinha. Imagina, passei toda a minha vida até então sem saber que eu tinha isso. E aí eu não tinha como saber se era algo muito problemático, né? Embora os cardiologistas com quem eu havia consultado, entrado em contato na época, tenham me dito que não era algo muito preocupante, não era algo que eu devesse me preocupar muito em relação
a saúde, em relação àquilo me dar algum problema na hora. Porque uma das explicações que me deram sobre essa condição é que muita gente passa a vida inteira com essa condição e não sabe, ou não faz nada a respeito e acaba passando a vida inteira com ela. Como é assintomática, a pessoa não sente nada, e aí tá tudo certo, na maioria dos casos não vai gerar nenhum problema, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, foi o que me disseram. Por conta disso, então, eu segui em frente. Passado todo esse período de um mês, mais ou menos, o médico estava me acompanhando, o cardiologista. Eu estava desesperado porque eu estava sozinho em Curitiba, eu vim para cá sozinho. Meu pai veio me acompanhar para poder me deixar aqui em 2019, ficou uns 5, 6 dias e depois voltou lá para nossa cidade. E eu fiquei por aqui, morando lá no alojamento do Aeroclube, então eu com 18 anos estava desesperado, não sabia o que fazer, mas beleza, bora tocar o barco e ver o que pode ser feito a respeito disso. E depois de ter passado esse período de um mês, desde que a clínica do CMA me pediu para poder consultar com outro médico, fazer esses exames, o médico desse outro lugar, esse outro médico, ele solicitou que eu fizesse uma ressonância magnética cardíaca. E aí pronto, o desespero que já estava estabelecido só aumentou. Porque primeiro, a ressonância magnética cardíaca é muito caro. E segundo, eu não sabia, não tinha certeza se eu ia ter algum problema por conta disso em relação à saúde, não sabia se eu ia conseguir seguir em frente no curso de pilotagem, se eu ia poder realizar meu sonho, e fiquei desesperado. Até que no dia seguinte que o médico solicitou a ressonância magnética cardíaca, eu entrei no site da ANAC só para verificar lá como é que estava a situação, o status do meu CMA, para ver como é que aparecia lá o status dele. E aí eu verifiquei lá que o meu CMA tinha sido dado como apto. Então eu tinha passado no CMA. E aí beleza, eu fiquei bem surpreso na hora, eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Mas beleza, se colocaram como apto, tá tudo certo. Os médicos disseram que não seria um problema para mim. E aí eu segui em frente. Acabou ficando por isso, sabe? Me asseguraram de que eu não teria problema por conta disso e que eu poderia ficar despreocupado, né? Não me preocupar com aquilo naquele momento. E por isso eu segui em frente, fiz o curso, fiz as minhas horas de voo, tudo certo. Afinal de contas, o meu CMA tinha sido dado como apto. E como eu estava comentando, eu segui em frente normalmente. Fiz o curso, fiz o teórico, cheguei até a fazer a faculdade de pilotagem profissional de aeronaves nesse período. Isso foi bem no período da pandemia. Fiz algumas horas de voo ainda em 2019, acho que fiz umas 5 horas de voo, e aí no ano seguinte, 2020, eu fiz mais umas 5 horas de voo. E aí fiquei um tempão parado. Fiquei de 2020 até quase ali 2023, quase começo de 2023, final de 2022 e começo de 2023. Fiquei parado até que eu voltei a voar. E aí fiz um ano e meio direto aí voando. Consegui finalizar as horas de voo do piloto privado ali o ano de 2023 inteiro. E deu tudo certo. Consegui fazer o meu voo de cheque no começo agora desse ano de 2024, no dia 1º de fevereiro. E tirei minha primeira licença normalmente, minha licença do piloto privado. O meu certificado médico aeronáutico que eu havia feito lá em 2019, ele era um certificado médico aeronáutico com validade de 5 anos. Ou seja, se eu fiz ele em maio de 2019, ele seria válido até maio desse ano de 2024, 5 anos. Então foi esse o período que eu fiquei despreocupado em relação ao CMA. Porém, fiz o meu voo de cheque esse ano, em fevereiro, e para começar a etapa de piloto comercial, mesmo que em fevereiro o meu CMA ainda não tivesse vencido, eu decidi fazer um novo CMA para poder começar o piloto comercial tudo certinho e não ter nenhum problema. Fui fazer o meu certificado médico aeronáutico mais uma vez, no começo desse ano, lá para o dia 20 de fevereiro, se eu não me engano. Foi no dia 20 de fevereiro que eu fui fazer o meu segundo CMA. E aí, claro que eu já fui preparado para acontecer exatamente o que aconteceu em 2019. Afinal de contas, eu sabia que eu tinha essa condição,
embora eu nunca tivesse tido nenhum sintoma dessas extrasístoles. E aí fui lá no dia na clínica, fazer meu CMA, fiz os exames, chegou no ergométrico mais uma vez. Subi na esteira, comecei a correr, e aí eu já fui explicando para a médica toda a situação e tudo que aconteceu em 2019. E mais uma vez, claro, ela detectou lá as extrasístoles, as arritmias assintomáticas no meu coração. E aí, claro, como os exames que eu tinha, eles eram de 2019, já não eram válidos, obviamente, ela pediu para que eu fizesse os mesmos exames que eu fiz lá em 2019. Então fiz o Holter, fiz ecocardiograma, enfim, fiz todos esses exames. Voltei na clínica, levei os exames depois e o perito, junto com a cardiologista lá, eles disseram para mim que não ia dar para eu passar dessa vez. Eu não poderia seguir em frente, até porque eu ia começar uma etapa mais rigorosa do curso, né? Etapa de piloto comercial, eu ia fazer um CMA de primeira classe lá, com um pouco mais de exigência em relação aos exames. Então não ia dar para eu seguir em frente, eu ia precisar parar, investigar toda essa situação se eu quisesse seguir em frente. Dessa vez eu fui encaminhado para um outro médico. E não foi como em 2019, porque o médico para o qual eu fui encaminhado deveria ser um médico especialista em arritmologia e eletrofisiologia. Um médico especialista em arritmias, para poder verificar qual que é a gravidade dessas arritmias e se daria para resolver essa situação. E eu acabei encontrando um médico muito legal, um currículo fantástico. Eu não conhecia ele, mas acabei encontrando nas minhas pesquisas e fui consultar com ele. Cheguei para consultar com ele, levei todos os exames que eu havia feito e ele foi bem minucioso, bem atencioso desde o começo. A esse médico eu sou profundamente grato, muito grato, e vocês vão entender o porquê. E após ele avaliar todos os meus exames, ele verificou de fato que as extrasístoles estavam lá, as arritmias estavam lá, e que na realidade de 2019 para cá elas haviam aumentado, a porcentagem delas havia aumentado, saiu de algo em torno de 29%, 30% em 2019 para 33% agora em 2024. E a gente precisava fazer alguma coisa a respeito. E aí ele solicitou que eu fizesse a ressonância magnética cardíaca que lá em 2019 o médico havia pedido, porém eu não fiz porque o meu CMA foi aprovado e eu segui em frente. E aí eu fiz uma vaquinha online, inclusive. Eu já falei sobre essa vaquinha aqui no vídeo anterior, mas eu fiz uma vaquinha online para poder levantar o valor, porque a ressonância magnética estava custando R$2.800, era muita grana. E como eu já tinha feito um bocado de exames, mais o CMA, até chegar nesse médico, eu precisei fazer essa vaquinha para poder levantar essa grana o mais rápido possível. Em menos de 48 horas, acho que foi menos de 48 horas, eu consegui juntar essa grana. O pessoal ajudou muito, todo mundo compartilhou. Realmente as pessoas foram bem solidárias, eu sou muito grato por isso. E não demorou muito, eu resgatei o valor de lá do site da vaquinha, peguei o dinheiro, entrei em contato com a clínica que o médico que estava me acompanhando havia recomendado e agendei a minha ressonância magnética cardíaca. Além da ressonância magnética, o médico me deu encaminhamento para que eu trouxesse aqui perto de casa, num postinho de saúde, para poder fazer pelo SUS um procedimento chamado ablação por catéter. E essa ablação seria o procedimento que de fato resolveria essa situação, me curaria dessas extrasístoles ventriculares. Essa daqui é a minha colinha, eu fiz uma espécie de linha do tempo para eu não deixar nada passar e falar tudo na ordem que aconteceu. E vou deixar ela aqui que fica mais fácil enquanto eu preparo meu café da manhã. Então nesse intervalo o que aconteceu? Lá por volta de no final de março, mais ou menos, eu abri a solicitação pelo SUS para poder fazer essa ablação por catéter e eu estava correndo atrás de fazer a ressonância magnética cardíaca que o médico havia solicitado. Fiz a ressonância cardíaca pouco tempo depois e essa ressonância ia servir justamente para verificar se tinha alguma doença no coração, se tinha alguma fibrose, algo um pouco mais preocupante, sabe? Para poder realmente ter a certeza de que tinha alguma coisa lá, se tinha alguma coisa lá ou se não tinha. Afinal de contas eu tinha feito o ecocardiograma
E o ecocardiograma ele já dá um razoável grau de certeza, né? Ele é bem preciso. Mas para ter certeza mesmo, é só fazendo a ressonância magnética, que foi o que eu fiz. Tudo certo, ressonância magnética estava lá tudo certinho, todas as estruturas, todas as funções do meu coração preservadas. Beleza, agora era só aguardar eu ser chamado e fazer a ablação por catéter pelo SUS. Mas estamos falando do SUS, né? Eu ia fazer eventualmente, em algum momento ia acontecer. Quando isso ia acontecer, quando esse procedimento ia acontecer, eu ia ser chamado, aí que estava o problema. Depois que eu abri essa solicitação para poder fazer a ablação por catéter pelo SUS, eu precisei aguardar. Mas eu não tive nenhum retorno, nem nada. Eu só sabia que eu estava na fila de espera, porque eu tinha feito a solicitação, e o pessoal lá do posto de saúde havia me informado isso. E depois de mais ou menos um mês aguardando, um mês e meio, eu retornei lá só para reforçar e ver como é que estava essa situação, ver se alguém conseguia me dar alguma informação, porque eu não tinha nada de informação até então. E dessa vez, né, por insistência, por ter reforçado essa solicitação, é que tem alguém querendo entrar no quarto. Vai lá, vem. Por eu ter feito esse reforço e ter insistido mais uma vez, eles abriram uma nova solicitação e reforçaram a urgência da realização desse procedimento. E fiquei aguardando, fiquei esperando. Eu imaginei que fosse levar coisa de 1 ano para poder fazer esse procedimento. Então imagina, a minha solicitação foi feita em março, no final de março, lá para o dia 22, 23 de março. E aí passou esse período e em julho, mais ou menos em julho, final de julho ali, eles entraram em contato comigo, o pessoal do lugar onde eu faria o procedimento, que é a Santa Casa, entrou em contato comigo, me dando uma data para poder fazer o procedimento. E a data que eles me deram foi 15 de agosto. Beleza, passou o tempo mais uma vez, chegou o dia 14 de agosto, véspera do procedimento, estava tudo pronto e adiaram. O procedimento foi adiado porque não tinha UTI e eu precisaria de uma UTI para poder fazer o procedimento, mesmo que não fosse um procedimento muito invasivo, não fosse uma cirurgia de muita complexidade, eu precisaria de UTI para poder me recuperar. Então passaria a noite lá e sairia no dia seguinte, foi o que havia sido explicado para mim. E aí eles adiaram para mais ou menos 2 semaninhas depois, no dia 29 de agosto, alguns dias atrás. Eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de setembro, então 8 dias atrás, 9 dias atrás mais ou menos, eu fiz o procedimento no dia 29 de agosto, ele aconteceu e o procedimento foi bem sucedido. E aí fizeram eletrocardiograma em mim logo depois do procedimento, fizeram um eletrocardiograma no dia seguinte do procedimento, eu estava na UTI e tudo certo, né? Pelo que eu sinto e pelo que eu vi lá nas linhas que aparecem lá do eletrocardiograma, parece que está tudo certo. E a médica que estava lá no dia, estava acompanhando o procedimento, estava lá fazendo parte da equipe, ela me explicou que deu tudo certo. Parece que a cirurgia realmente foi bem sucedida, embora tenha sido uma cirurgia, embora tenha sido um procedimento trabalhoso, não foi fácil e deu tudo certo. Então, próximas atualizações em breve, claro. Eu vou precisar fazer o meu retorno mais ou menos daqui a um mês. Vou fazer vários exames, vou precisar fazer Holter, vou precisar fazer eletro, vou precisar fazer ergométrico e, posteriormente, daqui a um tempo, vou precisar fazer o CMA de novo. E fazendo o CMA, dando tudo certo, não tendo arritmia ou não tendo muita arritmia, aí eu posso seguir em frente, posso voltar a voar e dar continuidade. Mas o principal mesmo é saber que essas extrasístoles não serão um problema, não serão um risco à minha saúde. Porque saúde é prioridade, saúde em primeiro lugar. Estando com saúde, o resto a gente corre atrás. Eu ainda digo mais, eu digo que talvez se não fosse a aviação, se não fosse o CMA, eu poderia passar a vida inteira, talvez sabendo que eu tinha essa condição, ou sem saber, ia passar a vida inteira sem dar atenção a isso, sem correr atrás de resolver,
sem procurar me informar mais sobre isso, porque não tinha sintoma, eu não sentia nada, não me impedia de fazer minhas atividades do dia a dia, praticar atividade física, nada. Tava tudo certo, não sentia nada. E é aí que tá o problema, né? Poderia chegar lá na frente e ter um problema muito grave no coração, talvez irreversível, por conta dessas extrasístoles que eu não cuidei. Mas enfim, o importante é que deu tudo certo. Agora é só acompanhar com os exames, verificar como é que está a situação das arritmias, se ainda tem alguma coisa ou se elas sumiram de vez, e fazer acompanhamento, voltar a voar em breve, seguir em frente. Moral da história, muito importante estar com os exames em dia, né? Acompanhar, ver como é que está a questão de saúde. Eu não fazia ideia que eu tinha essa condição assintomática, eu não sabia que eu tinha esse problema. E eu não imaginava que eu fosse passar por tudo isso, indo aqui para Curitiba para correr atrás desse meu sonho de me tornar piloto. E eu vou realizar ainda, isso vai acontecer.